Queridos irmãos, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sou o pastor Gideão e nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E hoje nós temos aqui convidados ilustres, irmãos muito queridos. Então eu vou pedir que cada um agora se apresente aqui para que vocês, aqueles que ainda não conheçam, possam conhecer os nossos irmãos. Eu sou o diácono Gilson Júnior, na paz do Senhor, tenha um bom dia, que Deus venha estar falando aos nossos corações nesta manhã de domingo. Amém? Eu sou a paz do Senhor, irmãos e irmãs que nos assistem. Eu sou Renata Carvalho, trabalhamos aqui na ADME com o Ministério de Mulheres e é uma honra dividir essa aula com o pastor Gideão e irmã Elizabeth, dupla honra com meu esposo hoje. Hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui vivenciando esse momento. É a primeira vez na classe de adultos? É a primeira vez aqui na classe de adultos. Bênção. Eita glória! Primeira de muitas. Eita glória! Agora eu vi. É profético aqui hoje, hein? Tá animado, viu? A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais essa oportunidade. Eu sou Elizabeth, esposa do pastor Gideão. Estou junto com a nossa líder aqui, master, a irmã Renata. É uma bênção estar aqui participando com vocês também esta aula. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, hoje é dia 2 de julho de 2023. E nós vamos, então, antes da gente orar, dar aqueles recados que são assim, muito importantes. Você que está assistindo essa aula, você pode participar conosco pelo chat, você pode curtir esse vídeo, você pode estar participando conosco de diversas formas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever e nos ajude a fazer uma escola dominical, além de uma escola alegre, uma escola abençoada, também faça chegar esse vídeo a muitas pessoas, porque temos certeza que Deus tem uma bênção para aqueles que assistirem a esta aula. Amém. Então vamos fazer uma oração. Nosso irmão, o diácono Gilson, vai estar nos conduzindo a Deus em oração neste momento. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez na escola da EBD, na escola dominical, para aprendermos, Senhor, junto com os nossos irmãos, Amém, Jesus. Senhor, essas lições, lições atuais, Senhor, que vão acrescentar muito a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. E também nós vamos agora chamar o quadro Família Firmada na Palavra. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Roda aí, Amanda. A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria, um prazer estar aqui nessa manhã mais uma vez para aprendermos mais a Palavra de Deus. Estou aqui com a minha família, a minha esposa Caterine, meu filho Gustavo, e nessa hora vamos participar do quadro Família Firmada na Palavra. Paz do Senhor, irmãos, eu vou fazer a leitura do texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra. Apocalipse 17, 5. E a nossa verdade prática é: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos fazer então a leitura bíblica em classe, que está em Apocalipse 17, do versículo 1 ao 6, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa
estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Quero agradecer pela oportunidade e vamos voltar para a nossa aula. Maravilha, esses irmãos, né, que sempre participam do quadro Família Firmada na Palavra. Nossa irmã Renata, eu gostaria que você agora apresentasse a nossa revista, né, porque nós estamos hoje iniciando um novo trimestre. Né? O que nós temos aí de novidade nessa nova revista, nesse novo trimestre? Pastor Gideão, eu poderia dizer que tá quente, hein? Meu Deus! Tá quente, tá forte o Brasil, porque nós já saímos, né, de um trimestre abençoado. Sim, aprendemos tanto, fomos edificados com aulas maravilhosas, conteúdo riquíssimo sobre família, nossas famílias foram mais acrescidas, edificadas. E agora, gente, não menos aí, nós temos essa lição que vai tratar sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Gente, temas atuais, você que nos acompanha aqui na igreja, são temas que o pastor Jairo está tratando na quarta-feira, dentro da série Secularismo. Essa lição veio no excelente momento, né, da atualidade. E vamos tratar temas polêmicos, né, que hoje na sociedade não tem como a igreja não estar preparada para debater assuntos, né, como a desvirtuação do papel do homem, da mulher, a questão da cultura da morte no aborto, né? Então, assim, a questão da banalização mesmo, da distorção da doutrina do pecado, como que isso vai desembocar na igreja, né? Nesses últimos dias. Então, eu aconselho, quem escreveu essa lição, a gente tem autoridade para escrever, foi o pastor Douglas Batista, ele que é doutor em teologia, é pastor presidente na Igreja Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, também é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, então é uma pessoa autoridade, de autoridade, de referência, que entende do assunto e que vai nos enriquecer demais, pastor Gideão. E será que algum dia a gente vai ter esse pastor Douglas Batista aqui conosco? Pastor Douglas, eu creio que em breve estará aqui, não é? Mês de agosto ele vai estar aqui conosco. Isso aí, olha na que bênção, convenção. Irmão. O comentarista da nossa lição vai estar aqui no mês de agosto, né, na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Mas enquanto a gente não tem ele, nós temos o pastor Jairo Carvalho, Maravilha! que segundo o pastor Hernani, é um dos maiores mestres desse Brasil, e às vezes a gente tem alguém, um doutor perto, né, tão renomado que a gente mesmo, às vezes, acaba não desfrutando disso, né? Então, enquanto ele não chega, nós também temos o nosso, não temos, Amém. pastor? Glória a Deus, Amém. Glória a pela Deus. vida do pastor Jairo. Glória a Deus. Irmãos, então vamos começar aqui, porque essa lição está, assim, maravilhosa, né? E o primeiro tópico da lição diz assim, Babilônia e seus significados. Irmã Elizabeth, né, deixa eu começar com você aqui, dizendo o seguinte, né? A Babilônia na história antiga, fala um pouco sobre essa cidade. Então, a Babilônia, ela foi importante, né, na cidade-estado, e ela estava situada na região da Mesopotâmia. Historicamente, ela surgiu por volta do século XIX a.C., sendo considerado o berço da civilização nas áreas políticas, sociais, culturais e até econômicas também, né? Muito bem. Quando você fala, Elizabeth, que a Babilônia, né, é o berço da civilização, eu, por exemplo, penso que a gente sempre aprende, né, na escola, quando está estudando, que o berço da civilização é Roma, é Grécia, o povo judeu também, o judaísmo, né, a influência do judaísmo. Mas nessa lição, ela abre um leque, porque a gente começa a entender que parece assim, né, essa civilização, principalmente nas áreas política, econômica, social, cultural, né, isso começa desde a Babilônia. Verdade. Então isso tem, assim, na verdade, isso remonta a um tempo ainda anterior. E essas outras culturas que chegaram, né, sobretudo a cultura grega, a cultura romana, já chegaram influenciados pela cultura babilônica. É verdade. E o livro de Apocalipse, ele, no capítulo 17 da nossa lição, e o versículo 5, ele cita essa cidade no fim dos tempos, que diz o seguinte: e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.
Então, esse texto não se refere, né, à Babilônia situada na Mesopotâmia, mas ao seu simbolismo que ela apresenta, né? E dentro do simbolismo que essa cidade representa, a mais marcante é a da grande prostituta. Grande prostituta. A gente vê assim, né, que além do apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse e falou da Babilônia, né, o apóstolo Pedro, antes, ele já tinha resgatado essa temática, né? Ele já tinha colocado que esse sistema mundano, ele já tinha chamado, né, de Babilônia. E agora, João, no livro de Apocalipse, né, nós estamos no capítulo 17, dentro dessa lição, é a nossa base, a gente vê que no livro de Apocalipse, novamente ressurge essa cidade, Babilônia. E como a nossa irmã Elizabeth falou, não é a Babilônia geográfica, né? A Babilônia, aquela cidade da Mesopotâmia, mas a Babilônia como um sistema, na verdade, né? Como um sistema. Então ela é chamada de a grande prostituta. Irmãos, a gente pensa assim, né? Prostituta já é uma coisa assim, né? Ruim, pejorativa. A Babilônia é a grande, né? Chamada de a grande meretriz, a grande prostituta. E ela está associada à besta. Né? Como assim está associada à besta? Se a gente observar Apocalipse 13, né, o surgimento do anticristo, a besta, o anticristo, e a gente observar Apocalipse 17, fazendo uma relação entre Apocalipse 13 e Apocalipse 17, a gente vai ver que essa besta que está surgindo é o anticristo. É o anticristo. E essa grande meretriz, essa grande Babilônia, ela está associada ao anticristo, a essa besta. Né? Então a gente pode falar aqui de três coisas dessa associação, né, da grande prostituta com o anticristo. Primeiro, a Babilônia, como a grande prostituta, é o espírito da cultura sedutora, né, ativamente engajada em enganar e destruir o povo de Deus. Porque a grande prostituta, né, a grande meretriz, isso faz referência a um sistema religioso apóstata, contrário à fé cristã, contrário à ortodoxia cristã, contrário à palavra de Deus, contrário às Escrituras. E a gente observa que nós já estamos vivendo esse tempo, né, irmã Renata? Estamos mesmo, né? Interessante que, inclusive, foi tema da mensagem pregada no culto das mulheres pelo pastor Jair, esse texto, que essa mulher, ela não é uma prostituta. Além dela ser a grande, trazendo o assunto aí da malignidade, né, da extensão dessa malignidade dela, ela é pomposa, ela é extravagante. Até o próprio apóstolo João, na verdade, se sente, né, ali admirado de ver a grande... maravilhado, né? E parece até que foi chamar a atenção. Não é? Fica maravilhado não, que o negócio o anjo precisou falar, olha, não admira não, que o mistério que ela carrega é terrível, nós vamos falar daqui a pouco, mas é muito interessante ver que esse sistema é um sistema fortificado e ela é uma prostituta de luxo, podemos dizer, né, pastor? Sim. Ela não é qualquer prostituta. Não, e ela é chamada da mãe das prostituições, né? A fonte, né? Abominações da terra. Isso é terrível. Da isso mãe, é terrível. né? Então é muito forte. Então, quer dizer, ela é a fonte de onde sai todo tipo de abominação. Meu Deus. Isso é incrível. Agora, essa besta, ela vem montada no anticristo. Então, essa associação dela estar montada significa que o anticristo ele vai dar sustentação a um sistema religioso, né, falsificado e contrário à palavra de Deus. Então, eu falei aqui de três coisas. A primeira é o espírito, né, da cultura sedutora. O segundo é a prostituição, que frequentemente simboliza idolatria e apostasia religiosa. Né? Quando a Bíblia fala de prostituição, muitas vezes ela está falando no sentido figurado, querendo demonstrar o afastamento de Deus, o afastamento da religião verdadeira, né? A apostasia, porque assim foi tratado, por exemplo, no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus se desviava do Senhor, né, como que o Senhor chamava isso? Deus chamava isso de quê? Prostituição. Adultério. Né? De adultério. Prostituição espiritual, né? Prostituição espiritual. Né? E o terceiro essa grande prostituta, ela sai de muitas águas. Né? E o que significa o que simboliza essas muitas águas? Primeiro, né, simboliza multidões de pessoas, né? Então ela tem um caráter de seduzir multidões de pessoas, significa também nações. Ela tem um caráter universal.
universal e internacional. Então a gente tem que pensar assim, que esse sistema, né, que esse espírito é algo que vai estar presente em toda a Terra, e não apenas em um local, em um espaço, né, irmã Renata? Não, mas é algo assim, internacional, universal, para atingir toda a Terra. Toda a terra. Em todos os aspectos também, né? Em todos os Políticos, aspectos. religiosos, social, econômicos, né? Todos esses abrangente mesmo. Muito bem, então vamos ver agora, irmãos, um vídeo, né? Eu vou pedir à nossa irmã Amanda que coloque um vídeo aí, que fala um pouco sobre essa agenda progressiva no mundo e a perseguição aos cristãos, a perseguição às escrituras, né? E a oposição a Cristo e ao nosso Deus. Vamos para esse vídeo. Em outubro de 2020, militantes de extrema esquerda queimaram 2 templos religiosos em Santiago, capital do Chile, durante uma manifestação contra a Constituição que rege aquele país. E durante os ataques, a igreja de Assunção foi saqueada e incendiada. E enquanto desabava, os manifestantes comemoravam e gritavam palavras contra a fé cristã. Além disso, outro templo na mesma cidade teve diversas peças destruídas e roubadas. Depois, ela também foi incendiada, mas os bombeiros conseguiram apagar as chamas antes que elas causassem um estrago ainda maior. E diante de tanta destruição, uma das imagens que me deixaram mais chocado durante esses atos de vandalismo contra os templos cristãos foi a de uma pichação que dizia "Morte ao Nazareno", que claramente se referia a Jesus e às pessoas que acreditam nele. E nós sabemos que esse ato no Chile não é algo isolado, que aconteceu apenas naquele país e pronto. Cada dia mais estamos vendo a fé cristã ser atacada e perseguida, seja por lideranças políticas, por manifestantes revoltados com o sistema ou por pessoas de outras religiões. E o mais estranho disso tudo é que esse tipo de perseguição tem acontecido em um tempo onde o termo liberdade de expressão tem se tornado cada vez mais popular. E diante de tudo isso fica a pergunta: se nós vivemos em um mundo em que se diz cada dia mais livre e com cada vez menos preconceitos, por que os cristãos têm sido tão agredidos? Segundo estudos de uma organização mundial, mais de 260 milhões de cristãos são extremamente perseguidos no planeta. Além disso, a cada dia, pelo menos 8 cristãos são assassinados por declararem sua fé em Jesus. E por que tudo isso acontece? Por que templos estão sendo destruídos? Muito bem, irmãos. Vocês viram aí, né, o que aconteceu no Chile. Mas, na verdade, isso não está acontecendo apenas no Chile. Isso está acontecendo em vários países, na América, na Europa, na Ásia. Então a gente vê assim, em todo mundo há uma agenda progressiva, e essa agenda progressiva é contrária à palavra de Deus, né? Então a gente vê assim temas que eram tão caros para a sociedade, né, como família, como a relação heterossexual, como o gênero, né, masculino e feminino, né, a criminalização do aborto, né, e a gente vê que esses temas estão um a um sendo atingidos, né, e parece que a sociedade está trabalhando assim para desconstruir tudo aquilo que foi outrora o fundamento da sociedade, né, e o fundamento da sociedade, né, com a influência cristã. Então a gente vê que em muitos lugares isso está acontecendo. Isso também está acontecendo no Brasil. Essas discussões acontecem no Congresso, essas discussões acontecem nas empresas, as empresas vão cada vez mais, né, liberando, né, essa agenda progressiva, né, progressista. Então a gente vê esse problema em todo lugar. Não é apenas, o Chile foi apenas um exemplo que nós estamos dando aí, mas na verdade isso está presente em várias culturas. Bem, pastor, nós temos um exemplo também muito forte do Canadá. No Canadá. Por quê? O Canadá é um país cristão. E isso é impressionante, como que isso tá forte lá no Canadá. O novo governo que está lá, ele é super progressista. Então lá já começou a perseguição. Lá o evangelho já não pode ser pregado de qualquer forma. Então a gente está vendo assim, né, que não é apenas em um local. É algo que acontece no mundo inteiro e parece assim que tem uma orquestração, né?
tem uma orquestração, tem uma mente por trás disso aí, né? E isso não é nada mais do que o espírito da Babilônia, né? Que está imperando, né? nesse nosso mundo. Irmã Elizabeth, né? No ponto 1, ponto 2, fala da mulher e a besta escarlata. Então, a fera, né, besta na qual a mulher está montada, é a besta que saiu do mar, conforme Apocalipse 13:1. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Tudo isso que já tem se cumprido, né? Nós estamos vendo que tem se cumprido a palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Né? É o domínio, querendo dominar todas as coisas. Muito bem. Então, agora, a gente vê assim, que essa mulher, né, ela estava vestida, né, muito bem vestida, com emblemas de luxo, com púrpura, ouro, pedras preciosas, né? E também o governo, né, era escarlate. A escarlate é a cor do governo. No entanto, o que essa mulher tem para oferecer para a humanidade é a idolatria, é a abominação, é impureza, é sujeira, é prostituição, é fornicação. Isso tudo dentro de um cenário suntuoso, né, de luxo, de riqueza. Mas é isso que o mundo está vivendo hoje. Então a gente pode dizer assim, irmã Renata, apesar de todo esse glamour, né, ela não passa de uma grande prostituta. Né? Então esse é o grande problema. Né? E o terceiro, no ponto 1.3 da lição, fala assim, o mistério, a grande Babilônia. Em Apocalipse 17, versículo 5, está escrito o seguinte, em sua testa havia a inscrição, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, este título não é para a Babilônia literal. Esse título é a sua representação espiritual. Ela, né, a Babilônia, é a fonte, como nosso irmão diácono Gilson, né, falou, comentou. Ela é a fonte, ela é a mãe de toda a idolatria, de toda a abominação na terra e de todo o adultério espiritual. Afinal de contas, né, são prostitutas. Então, essa prostituta, ela deve ser maior do que qualquer ramo de instituição religiosa. Ela é a personificação do próprio movimento ecumênico de Satanás. Então, isso é uma religião, né, universal, é um sistema universal, né, que vem justamente ocupar o lugar que é do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua, vamos dizer assim, a sua religião verdadeira, a Igreja de Cristo. Então, Satanás, né, e o anticristo, que são opositores ao Senhor, eles vêm implementar esse sistema religioso mundial falso, que é chamado, né, de a grande prostituta. É interessante, né, que em Apocalipse a mulher ela estava bêbada com o sangue dos santos. Se a gente for fazer leitura do capítulo 17 de Apocalipse, nós vamos ver que esta mulher ela estava bêbada com o quê? Com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Então a mulher não só persegue, mas também ela se deleita com a perseguição dos piedosos, como um bêbado se diverte com o vinho. Então aquelas pessoas que não aderirem a essa religião universal, quem não entrar nesse sistema vai acabar sendo atropelado por ele. E é algo que já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo no Canadá, já está acontecendo no Chile, né? Está acontecendo em diversos lugares do mundo. Né? Então, isso é o que nós estamos presenciando. Então, agora, nós vamos para o nosso segundo tópico da lição, que fala sobre o espírito da Babilônia, né? E a nossa irmã Renata e o diácono Gilson vão, né, aprofundar esse tema para nós aí. Então, irmãos, tema, né, de suma importância, né, como eu havia dito, para esses tempos que nós estamos vivendo ainda mais. É importante a gente entender o que o pastor Gideão veio falando, a irmã Elizabeth também, da grandiosidade desse sistema. Porque toda vez, e aí eu vou só esclarecer, né, essa parte, haja vista que durante todo o trimestre a gente vai retomar a influência desse espírito de Babilônia em várias esferas da vida social, política, econômica, né, que rege a humanidade.
Então veja, toda vez, né, a Bíblia mais de 200 vezes vai se referir à palavra Babilônia. Só que na maioria das vezes vai se referir a essa cidade-estado lá da região da antiga Mesopotâmia, que a irmã Elizabeth muito bem colocou. Só é importante a gente entender que quando a Bíblia, né, se refere a essa origem, esse espírito, ela deu um nome, Babilônia, é como o espírito de Jezabel. Sim. Toda vez que ela está associando isso em outros momentos, o Apocalipse também vai falar desse espírito de Jezabel, a gente está se referindo ao seu nascedouro lá com Jezabel, né? Vamos dizer assim, a representação de Jezabel. E aqui não é diferente. Babilônia já nasce debaixo de rebeldia, porque Cão foi o filho de Noé amaldiçoado. O pastor Jário já disse aqui que a geração pré-diluviana era carregada na arca através do coração de Cã. Então você veja, quando ele sai, ele vê a nudez do pai, é amaldiçoado, depois ele tem um filho chamado Cuxi, esse filho tem um filho chamado Nimrod, que vai fundar a Babilônia, que vai fundar a Síria, né? Então os dois maiores impérios nascem debaixo desse tipo de fundação, né? Desse tipo de governo. Nimrod, né, que é um provérbio em Israel, um dos maiores caçadores, vamos dizer assim, segundo Gênesis 10, o nome dele já é o rebelde. Sim. Então a gente vê ali a Torre de Babel, né, a pretensão, né, de fugir do juízo de Deus, tentando, né, se rebelar contra Deus. Deus precisa confundir a língua. E aqui no Nascedor, o pastor Gideão, irmã Elizabeth, Júnior, os irmãos, a gente já vai aprendendo que o sistema, já na Torre de Babel, manifesta esse espírito, que era de quê? O mundo inteiro, na sua malignidade, falar a mesma língua para formar um império anti-Deus, contra Deus. A ideia da torre era essa. Já nasce o espírito de Babilônia, um espírito subversivo a Deus, contrário a Deus. O espírito de Babilônia, irmãos, é um espírito que ele nasce justamente para se opor a Deus. E desde o nascedouro, Babilônia, ela se opõe ao povo de Deus, se opõe a Deus. Então, assim, ela vai se manifestar em várias esferas. Você vê que na história do povo de Israel, não é à toa Sim. que Deus vai associar que essa nação, né, vai ser a nação que vai levar o povo para o exílio. A Síria e a Babilônia, que são essas duas nações ali do Vale de Siná, vão ser opositoras do povo de Deus quase em toda a trajetória. Os grandes impérios da época, mostrando o quê? Que era gente de perto, eram irmãos, né, descendentes de Cã também, mas que foram crescendo, se tornando sociedades pagãs, promíscua, espírito de prostituição, de idolatria e que se opunha a tudo que se dizia Deus. Ou seja, não queriam, não foi a geração que andou com Deus. Mas, Renata, o que isso tem a ver conosco? Porque esse espírito continuou, Babilônia foi crescendo, esse espírito expansionista, conquistador para o mal de Nimrod, habita até hoje, né, através do espírito do anticristo. Sim. Porque nada é do que o espírito do anticristo já agindo desde o nascedouro. Para quê? Para perseguir o povo de Deus, né? Para perseguir aí depois, né, o que nós chamaremos de igreja de Deus. E isso é importante vocês entenderem, irmão, que nós estamos lidando com um sistema que você vê a monstruosidade, a grandiosidade no sistema. É um sistema global, né? É um sistema global, é um império que se, né, arvora para si um governo global, é um governo também pessoal, porque vai chegar um tempo em que o patrulhamento ideológico nós já estamos vivendo, e Deus fez questão de chamar de espírito de Babilônia, porque as estratégias de Babilônia são as mesmas. Quando Jerusalém é cercada, esse espírito, Deus está nos revelando como ele age. Sim. Ele cercou o povo de Deus. O povo de Deus não tinha como se alimentar. O que está acontecendo hoje? E aí a gente já entra no tópico 1, nesse sistema religioso. O que aconteceu? Quando Nabucodonosor cercou por 2 anos, ninguém saía, ninguém entrava, o povo não tinha como se alimentar. Hoje a palavra está sob ataque. Então, nós estamos vendo aí, o pastor tem falado sobre o estrago, desde Rousseau, depois Karl Marx, o marxismo cultural, as doutrinas que têm se levantado. Hoje você manda um jovem para a igreja, para a faculdade, aliás, em vez dele sair de lá, às vezes mais crente, às vezes ele sai desviado. Vocês têm percebido isso, Sim, pastor? sim. Tem percebido isso, irmão? Sim. Sim. E essa lição ela vem fortalecer a nossa informação, né, e firmar na palavra que nós precisamos combater e não temermos, né, contra essa cultura, contra Deus. A gente vê assim, uma verdadeira cruzada, se é que a gente pode usar essa expressão, né, para desconstruir tudo aquilo que foi construído ao longo de anos e anos, né, dentro da nossa civilização, vamos colocar assim, nossa civilização ocidental, né, e da influência do cristianismo,
né, trazendo conceitos, princípios e valores e sedimentando isso através dos séculos, né, a ponto de a gente entender assim, que hoje a gente vive numa sociedade, né, que valoriza a família, os pais, o conselho, a obediência, né, a gente valoriza a humildade. São todas essas questões, né, que veio através dos valores cristãos que foram permeados na sociedade. Mas hoje há uma verdadeira desconstrução de tudo. Eles falam que a gente vive uma era pós-cristã, em que nós precisamos desconstruir tudo aquilo que foi erigido e construir novos ensinamentos, novos valores. E que valores são esses? Na verdade, os valores que a gente quiser. Né? Eles quiser, valores que a gente quiser. E é interessante a gente observar, como eu disse, que a estratégia é a mesma, porque hoje, né, além desse patrulhamento ideológico, está muito em voga hoje, né? Vocês ouvem falar muito isso, sobre a política e a cultura do cancelamento. Sim. A pessoa hoje que ela não está inserida dentro dessa cosmovisão, e a cosmovisão, e eu gosto do exemplo do óculos, que o diabo tem treinado a humanidade desde o nascedouro a usar o óculos segundo a sua própria visão. Então, a cosmovisão secular, mundana, faz com que a gente perceba o mundo, as circunstâncias, as coisas, os comportamentos à nossa volta, não com a cosmovisão da Bíblia, mas com a cosmovisão forjada pelo próprio espírito do anticristo. E isso traz o quê? Uma relativização da palavra de Deus. Então, hoje, a gente, né, aquele inconformismo, não sei se vocês percebem isso, né, mas aquele inconformismo que é necessário para a transformação, a igreja está perdendo. Sim. A igreja hoje, em torno do politicamente correto, ela está abrindo mão de verdades, o relativismo, né? Então, o primeiro momento em que a Síria leva as 10 tribos lá em Samaria cativa, a opção deles foi o sincretismo. Ou seja, vão misturar a religião deles com a nossa. É esse espírito da prostituta que já está Sim. agindo. Então, veja, vamos misturar. Porque o diabo é assim, desde que você não esteja com Deus e ele está valendo. Porque você nunca vai poder, né, dividir o seu coração. Deus, ele quer o senhorio. Então, como que hoje, irmãos, esse império de forma sutil? Através, né, a religião, isso é claro, hoje a teologia progressista, né, tem entrado na igreja, a teologia hoje, a própria holística hoje tem alcançado aí a teologia, dizendo que matéria, pessoas, alma, universo é a mesma coisa, ou seja, tudo se funde e difunde, ou seja, eu vou e eu volto, não há um destino para minha alma prestar, não há pecado. Grandes nomes da ciência defendendo essas teorias. Então, você veja, se a pessoa hoje para contrariar isso com base nas verdades bíblicas, irmãos, ela automaticamente ela é cancelada. E uma coisa é certa, esse tempo aqui vamos aproveitar. Porque muito em breve, uma aula dessa não poderá ser veiculada. O inimigo tem atraído todo mundo para o ambiente da internet e daqui a pouco ele vai calar nossas vozes. Isso é uma coisa certa. Por quê? Porque tudo que se opõe será objeto de ataque e essa verdade não mais poderá ser dita. Nós seremos considerados fanáticos, nós seremos considerados, né, homofóbicos, não importa, mas não seremos tolerados. Verdade. E aí a gente vê, né, tudo isso que a gente já tem aprendido, né, sobre o humanismo, o materialismo. Então, a sociedade geral, essa cultura, né, os progressistas, eles tentam influenciar dessa forma para contradizer completamente aquilo que a palavra de Deus vem trazer clareza e direcionamento para nós, né? E acaba, Renata, ficando um sincretismo total, né? Total. Que prepara para o ecumenismo. Sim. O sincretismo é um antepasso do próprio ecumenismo, onde as religiões elas só se unirão pelo que é em comum. As diferenças entre elas não vai gerar oposição, porque elas vão se fundir nas verdades malignas do espírito do anticristo. E aí é interessante que a grande mulher prostituta, cheia de luxúria, de soberba, de orgulho, por orgulho dos pecados, das abominações, né? Apocalipse 18:13 vai dizer que eram os mercadores das almas dos homens, né? Carregava o cálice das abominações, havia esse orgulho, né? E de fato existe. Então, é um sistema que ele vem de uma forma para impressionar e a filosofia atrai,
Na escola, o aprendizado da sociologia atrai. O ensino passado, não só na teologia, mas no âmbito secular, torna isso atrativo, sedutor, de forma que os jovens hoje não conseguem se ver, né, defender muitas vezes ou se posicionar diante de um sistema desse. É por isso que nós temos aprendido aqui grandes conteúdos, nossos jovens, adolescentes sendo preparados para lidar com esse sistema. Porque depois que Nabucodonosor cercou o povo de Israel, o que ele fez? Aí os muros caíram, porque os muros caíram, o inimigo entrou, o mundanismo chegou na igreja, né, pastor? Sim. E aí, depois que chegou, a guarda baixou, depois o templo foi queimado, ou seja, nós estamos entregando os nossos templos, o corpo, a igreja tem se prostituído, foi banalizado, o melhor do povo de Deus foi levado, que foram os jovens, primeiros nobres da igreja, ou seja, as mentes brilhantes, né? O pastor falou sobre Karl Marx, Lenin e outros que, de berço cristão, Darwin, que nasceram em nascedouro cristão, aí, em lares cristãos, e que se tornaram mentes que serviram ao anticristo, a esse espírito de Babilônia, que criaram teorias sociais, biológicas, que hoje regem o mundo. Olha que perigo. Então, tudo isso faz parte de um espírito, irmão. Então, você tem que estar antenado, você com a sua casa. Hoje, entretenimento, a cultura, né, que aí é o ponto 2, né, o ponto político e cultural, não é só a religião que está manchada, mas como que a religião enfraquece? Através de uma formatação da mente que vem através do ataque no campo político e cultural. Hoje o mundo espera isso, né? Há um governo mundial, uma expectativa de um governo mundial, e no plano da cultura a gente tem um exemplo, por exemplo, do Queer Museu, que foi, né, o Santander, no espaço do Santander, teve aquela exposição cultural, foi muito falado, os irmãos devem se lembrar. Mas sabe o que é mais estarrecedor, pastor? É que a Lei Rouanet disponibilizou R$800 mil, tá? A fim de fundo para eles, para fazer a exposição. Essa exposição contou com mais de 223 obras, reunindo ali 84 artistas que, desde 1950, foram fazendo as suas obras. Todo mundo viu que essas obras tinham características, né, de pedofilia, de homossexualidade, de, enfim, outras mazelas mais, mas que caiu porque o povo caiu matando em cima do Santander. Só que o mais triste, 800 mil eles conseguiram pela Lei Rouanet, só que agora no Rio, ela voltou em exposição por capital particular que, em pessoas, sem apoio do governo, conseguiu mais do que o dobro do valor para patrocinar. Então, olha para vocês verem a força desse sistema, irmãos, que nós estamos lutando, não é verdade? Isso aí é promovendo um doutrinamento, um doutrinamento mesmo contra a fé cristã. A fé cristã, mostrando, a gente vê, assim, que a cultura, né, que é um valor da sociedade tão importante, né, ela foi capturada, né, por esse sistema. Né? E a gente vê assim, né, nas artes, como até o pastor Jário tem pregado na quarta-feira, nas artes, né, na pintura, no cinema, na música. Então, por onde você olhar, em termos culturais, você vai ver a contaminação desse sistema. Então, nós temos que estar muito atentos e, por outro lado, nós temos que promover a verdadeira cultura, né? Promover a verdadeira cultura, porque é uma forma de nós combatermos, né, esse momento e esse tempo em que a gente vive. É interessante observar, o Júnior vai entrar na questão do sistema econômico, mas só fazendo um adendo aqui, que a Babilônia, né, foi o lar transitório do povo de Deus em tempo de exílio. A gente não pode esquecer que a sutileza do cativeiro exílico em relação, por exemplo, ao cativeiro, né, ou à escravidão egípcia. Porque no cativeiro babilônico, o povo enriqueceu, o povo fez vida em Babilônia, e quando Zorobabel volta, né, para reconstruir Jerusalém, volta um pouquinho de gente. Isso mostra o quê? Como Babilônia é envolvente. Foram poucas as pessoas que passaram por lá e entenderam que eles queriam conquistar o povo para eles amarem a terra de Babilônia e se esquecerem de Sião. Daniel, quando chega lá com seus 3 amigos, ele percebeu a arquitetura ali, todo aquele engendramento, aquela maquinação do mal
para envolvê-los. E a Bíblia fala que ele assenta no seu coração. Porque, veja, Babilônia quer destruir a identidade do cristão, dando novos nomes, dando nova roupagem, te dando lugar em palácios, te dando banquetes, não é isso? Então, ou seja, principalmente os jovens, mas todos nós, Babilônia tem esse sistema sedutor. Por isso que a prostituta ela é sedutora. Né? Ela é excêntrica, né? E você olha para ela com aquele ar de superioridade, a luxúria dela é extravagante, porque ela atrai. Babilônia tem essa característica mesmo, desde os seus reinados. Você vê que as maravilhas do mundo, o jardim suspenso, ou seja, havia uma glória que eles queriam expor. Então, hoje, muitos são atraídos por essa glória desse espírito de Babilônia. E o mais interessante, irmãos, Renato, que as pessoas, como você falou, né, na época de Zorobabel, poucos retornaram. Então, essa corrupção, né, esse assediamento, né, vamos dizer assim, ele é forte. E hoje isso tem sido assim implacável mesmo, né, nas famílias, na sociedade em geral e, infelizmente, nas igrejas. Né? E que Deus tenha misericórdia de nós e nos levante como essa voz aí, denunciando e propagando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Né? É verdade. O amor agora vai falar aqui do tópico 3. Não, é interessante, né? Como que, pastor Gideão, como que a questão babilônica, o reinado babilônico, ele se aplica, né, em forma figura os acontecimentos que gera em torno de Babilônia no Antigo Testamento, se aplica e vai voltar a acontecer de novo. Sim. Né? É interessante, assim como a saída do povo do Egito, né? Moisés para a gente entrar na terra de Canaã, são simbolismo, né? Que a gente vê como figura. Babilônia também se aplica a isso e se encaixa perfeitamente. E no tópico 3 aqui, tem uma abordagem do sistema econômico, né? Então, esse espírito de Babilônia também vai envolver todo o sistema econômico. Então, a gente já tem visto, né, quem acompanha reportagens e está mais antenado aí nos acontecimentos globais, né, tem visto como que o sistema tem agido nos termos econômicos. Né? Podemos ver que a maioria dos países hoje já estão criando as suas moedas digitais. Né, o dinheiro e papel quase não está sendo usado mais. Escasso. Os cartões de crédito, né, você usa já no celular, não precisa levar mais. Então, tudo está sendo preparado para uma dominação. Né, a aplicação, né, o cumprimento da palavra de Deus, né, que diz que não vão poder comprar só aqueles que tiverem o sinal da besta. Né? Então, o cerco vai se fechar. Né? Mas esse cenário que a gente vive hoje, pastor Gideão, a gente vai pegar um pouco, né, o início, a gente já está pegando, né? O cerco vai apertar. E é o início de um cenário propício para o arrebatamento da igreja. Sim. Porque a gente não vai passar por esta, como diz a palavra de Deus, a eficácia de Satanás na grande tribulação. Mas a gente crê com muita força, com muita convicção, no arrebatamento da igreja. Amém. Amém. Né? Mas nós podemos ver, né, como que este espírito de Babilônia tem abrangido várias questões, vários âmbitos. Né? É verdade. E, assim, você tocou num ponto importante, Diácono Gilson, porque quando a gente fala, né, de um sistema mundial que vem fazendo oposição a Cristo, vem fazendo oposição à Igreja do Senhor, e isso vai aumentar, isso vai acelerar cada vez mais, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, mas vai chegar um momento que a Igreja do Senhor, a verdadeira igreja, o povo do Senhor, vai ser retirado da terra. Aleluia. Né? E nós estamos vendo assim que hoje muitos ensinadores, até mesmo líderes cristãos, né, chegam até mesmo a colocar o seguinte: não, nós vamos passar pela grande tribulação, nós vamos enfrentar um pouco da grande tribulação. Né? Nós não cremos dessa forma, né, Júnior? Nós cremos que nós seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Glória a Deus. Muita Essa é a nossa convicção. esperança. Eu não quero estar aqui para ver Nem eu. essa agitação. Não queremos estar aqui. Nós vamos assistir de camarote. Vamos pensar Não assim, queiram.
Amém. É muito Glória interessante a Deus. também uma observação que o pastor Jário fez, querer só formatar isso aqui, irmãs, que a gente tem que ter muito cuidado, que como que é sutil isso, e como trazer esse sistema grande para a nossa realidade, um sistema macro, na macroeconomia, na macrosociedade, macro política, social, como lidar com isso? Na nossa vida no dia a dia. Você está na escola, a ideologia, os pensamentos são contrários. Você está no trabalho, hoje muitas empresas, irmãos, inclusive aqui da igreja, que trabalham em empresas sérias, né, constituídas há muitos anos, tradicionais, cuja política progressista tem estabelecido assim a própria linguagem de tratamento. Sim. Então, como você vai lidar com isso? Como você hoje vai defender? Eu falo que, para a minha época, né, na dissertação de mestrado, eu já tive dificuldade naquela época. Então, hoje, você defender um doutorado secular com uma base teórica que seja contrária ao sistema vai te cancelar. Nós já tivemos pessoas aqui na igreja que foram para a banca para disputar cadeiras de universidade e foram negadas por causa da sua posição. Então, irmãos, é preparar para ser mártire. É preparar para ser mártir, porque o sistema do anticristo está fechando. À medida que o tempo do fim está chegando, ele opera com mais eficácia. E essa ação é intencional. Desenhos dos nossos filhos são formatados para captar o coração deles para esse sistema. Os filmes, né? Os filmes, o cinema. Então, assim, você veja que foi... As mídias, né? Não é... bilhões sendo investido na grande mídia para atrair, para seduzir nossos filhos com esse espírito. É verdade. Irmãos, então vamos entrar agora aqui no terceiro ponto da nossa lição, que diz assim: a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Né? Como que a igreja deve se comportar diante desse cenário que nós estamos falando e apresentando aqui. Né? Então, o primeiro ponto aqui desse terceiro... Então, irmãos, nós vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição, que fala assim: a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Então, diante deste cenário, né, que está sendo colocado aqui, que não é um bom cenário, né, qual deve ser o papel da igreja? Como que a igreja deve se posicionar diante disso? Então, nós temos no primeiro ponto aqui, do terceiro tópico, que diz assim: não negociar a ortodoxia bíblica. A primeira coisa que a igreja deve fazer: a igreja não pode esmorecer no campo do ensino da palavra de Deus. Então a igreja não pode negociar a ortodoxia bíblica. E o que significa essa palavra ortodoxia? Ortodoxia significa crença correta. Né? Alguns também falam sobre doutrina correta. Então, nós sabemos que o ensinamento da palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, é a base para o nosso viver. Né? Então, nós vivemos aquilo que nós entendemos que seja a orientação da palavra de Deus. E essa orientação, né, esse ensino, esta pregação, ela precisa estar em conformidade. Né? Ela precisa estar em conformidade. Ela não pode ser um ensino incorreto, né, mas precisa ser ortodoxo. Então, a ortodoxia cristã, ela deve ter a Bíblia como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e de prática. Infelizmente, nós estamos vendo nesses últimos dias muitas igrejas, muitos líderes que olham para a palavra de Deus e pensam que precisam fazer uma releitura da palavra de Deus, uma atualização da palavra de Deus. Diácono Gilson, você entende que a Bíblia precisa ser atualizada? Misericórdia, meu irmão. Então, de jeito nenhum. Então, a Bíblia não pode ser atualizada. A Bíblia, nós é que precisamos nos atualizar nela, né? É a nossa orientação, nossa bússola de verdade, fé e prática. A própria palavra diz, né, que não podemos nem acrescentar, nem tirar, e viver o que está escrito. E viver o que está escrito. E, assim, muita interpretação incorreta tem sido feita da palavra de Deus. Né? Mas nós sabemos que a igreja ela precisa reafirmar a verdade bíblica como um valor universal e imutável. Se tem algo que nunca vai mudar, é a palavra de Deus e a Escritura. Né? E nós precisamos interpretar ela de maneira correta. Né? Então esse é um ponto importante, né, de como a igreja deve se posicionar diante do espírito do anticristo.
O segundo subtópico aqui é da posição da igreja diante do espírito da Babilônia, é formar o caráter de Cristo. Então, o caráter cristão, ele refere-se à nova vida, né? Se vivemos, como diz lá em Gálatas 5:25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E crendo o que diz lá em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Deus? A morte, a tribulação, a angústia. E no versículo 37 diz, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém. Nós temos, né, que crer nessa verdade e combater, né, essa grande oposição contra a palavra de Deus. Fazer só uma observação aqui, né, com relação ao perigo, né? Porque muitas vezes a ortodoxia, ela é plenamente correta. Sim. Né? E o eruditismo, né, a erudição, se a gente não vigiar e não buscar na oração, nos dons espirituais, no jejum, né? O que acaba acontecendo? Há uma ortodoxia perfeita, né, uma doutrina bíblica perfeita, mas não se tem o que a gente chama de ortopraxia, que é o comportamento correto, que é a conduta correta. Não adianta a igreja ter a palavra e a crença correta, mas não está vivendo. Hoje nós temos igreja com pastores doutores, né, vivenciando um estudo da palavra corretíssimo, mas infelizmente se perdeu no comportamento. Não há um confronto daquilo que se crê com o que as pessoas estão vivendo. O que gerou essa igreja mundana e que o espírito do anticristo, o espírito de Babilônia se favorece, gerando essa incoerência. O mundo olha para a igreja e não consegue discernir, porque uma coisa é o que nós professamos e muitas vezes é outra coisa que a igreja está vivendo. A igreja relativizou tudo. Hoje os crentes bebem. Hoje muitos crentes estão fumando cigarros eletrônicos, não é? A gente está vendo tudo isso hoje. Então, crentes frequentando ambientes como boates, crentes com práticas sexuais grupais, se declarando crentes, que não tem nada a ver. Então, muitas coisas foram entrando, por quê? Porque em igrejas, nós estamos tratando aqui, conhecidas como igrejas históricas, bíblicas, ortodoxas, mas que onde não tem o Espírito Santo, irmãos, nunca vai ter a revelação do que é esse espírito de Babilônia. Que é interessante que quando a mulher aparece e na testa dela está mistério, em Efésios, mais de 5 vezes nós vamos ver essa palavra, Deus está dizendo, não se engane. Essa Babilônia não é geográfica, eu estou revelando esse mistério. Então, o simples a quem aprove a Deus revelar esse evangelho, eu e você, pessoas simples, entendemos que há um sistema maligno que tem forçado a igreja, mas vai chegar um tempo que eu e você não vamos suportar mais. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vem nos buscar. Né? Glória a Deus. Eita glória. Ô, irmã Renata, pastor Gideão, no capítulo 18, né, do versículo 3, diz que os moradores da terra e os mercadores, né, se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Olha a expressão que o texto usa, né? Trazendo para os nossos dias hoje. Né? Será que, né, os crentes de hoje, que de repente estão negociando valores até pequenos, Sim. eles vão suportar essas delícias que o texto está falando? Ofertas, né? Essas ofertas, esses manjares? Para a gente refletir, né? Dentro desse contexto, né, só para trazer um pouco para a realidade, porque essa aula, como ela é mais geral, para começar, nas outras lições vão ser mais temáticas. Então, só para você entender um pouquinho desse sistema, como que a gente tem que andar ligado, há alguns anos, né? Eu tenho orado a Deus, pedindo a Deus para me ajudar a manter a minha mente o tempo todo ligada no céu. Falei, Jesus, me ajuda a andar com os pés na terra e com a mente no céu, porque meu pai falava isso. Minha filha, a gente anda com os pés na terra e mente no céu. Por quê? Por causa da sutileza do sistema. Irmão, a gente está sendo tão encurralado que os irmãos que me acompanham de perto sabem a luta que eu tenho para fazer uma atividade física. É uma guerra. E eu não gosto de academia, não gosto, eu espero a glorificação. Então, assim, mas por recomendação médica, eu tive que voltar a fazer uma atividade física. E como eu não gosto de academia, eu fico só na esteira, praticamente. A Duda fala, mãe, sua vida é só esteira. Só ainda devagar. Mas o que acontece, irmão? Só para você entender. Nessa academia, né, que é uma academia perto, uma academia boa e tudo, ela deve ter umas 30 televisão de frente para a esteira. Aquela academia ali, uma passava programas, né, de estado, nacional, TV aberta, e uma ficava na Multishow. Irmãos, toda vez que eu chegava ali para fazer a esteira, junto com a minha filha Duda, que também me acompanha, o nível da imoralidade era
fora de cogitação. Era sexo anal, grupal, passado ao vivo. E eu falava com a moça, aqui tem como tirar? Não tem como, que isso é uma direção geral das academias e tal. E eu falei, Deus, essa academia está perto, eu estou aqui sem querer. E minha filha estava comigo do lado da esteira. Eu disse, Deus, se o Senhor está vendo com os mesmos olhos que eu, essa indignação que está no meu coração está na do Senhor também. Falei, Senhor, é a última vez que eu vou subir nessa esteira e vou aceitar essa imagem aqui. Eu rejeito essa imagem. Eu rejeito o espírito que está agindo. Ou o Senhor resolve aqui, ou o Senhor manda uma bomba, resolve lá onde esse lugar está sendo gravado. É tão interessante que no outro dia eu fui para a academia. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de pessoas trabalhando em conserto, tentando consertar essa televisão. E aí eu falei que a moça estava toda desligada, porque ela assim, uma sim, um canal, outra esse, né? E eu perguntei, o que está acontecendo? A moça falou, menina, nós não sabe, é tudo mesmo fio, mas só desligou essas. E aí, naquele dia, ficou toda desligada. No outro dia eu voltei e estava no canal de esporte. Aí eu perguntei para a moça, glória a Deus, até que enfim. Ela falou, moça, você acredita que a gente não sabe explicar, mas a televisão não muda de canal, só fica nesse canal agora. E para trocar 15 televisão, a academia não tem. Vai mexer com o servo do Senhor, então, hein? irmão, eu fiquei com raiva do capeta. Eu fiquei com raiva do capeta. Então, irmão, nós temos que ter isso. Tem coisa que você não pode se conformar. Você é Daniel em palácios. Tem coisa que é a você que Deus vai dar a visão para resolver. Eu falava, gente, pessoas, senhoras assistindo aquilo ali, era coisa tão imoral que meus olhos, eu falava, Deus, como? Então, irmão, você também gera isso que você pode mudar seu ambiente. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos então agora para o final da nossa EBD com algumas perguntas. Vamos responder algumas perguntas aí pelos nossos irmãos. Vamos lá, vamos à primeira pergunta. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Diácono Hércules, sou esposo da irmã Aline Gatona. Minha pergunta é, o que é o espírito da Babilônia? Muito bem, boa pergunta. Então, este espírito de Babilônia é um sistema global e a característica dele principal, né, vou resumir por causa do tempo, mas a característica principal, ele é anticristão. Ele é todo voltado contra a igreja, contra Cristo, contra tudo que se nomeia e se chama Deus, como diz a palavra de Deus. É isso aí. Muito bem, vamos para a segunda pergunta então. Segundo irmão ou irmã perguntando nessa manhã. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Deriane. A minha pergunta é, quais são as características que atestam o espírito da Babilônia no sistema religioso? Então, vamos trazer aqui, né, duas características. A primeira é o relativismo e a segunda, o sincretismo. Quanto ao relativismo religioso, né, é você colocar no mesmo plano todas as religiões. Então a gente sabe que a religião, a verdadeira religião, né, só tem uma verdadeira religião, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando você relativiza isso, você considera todas as expressões de espiritualidade como uma coisa boa, né? E aí isso leva ao segundo passo, que é o sincretismo, né? E o sincretismo é a mistura das religiões. É como se você fosse assim, cada religião contribuindo com o seu melhor e todos participando, né, de um sistema de união, de prática, né? E isso essa mistura, né, é uma mistura nociva e condenada nas Escrituras. A Bíblia condena, né, o sincretismo religioso e também, né, o relativismo religioso. São duas características, né, que nós podemos dizer aqui do espírito da Babilônia no sistema religioso. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Tiago. Quais são as características que atestam o espírito da Babilônia no sistema político-cultural? Muito bem, podemos citar aí, né, como duas características, tanto o patrulhamento ideológico, irmãos, que é a censura, nada mais é do que a censura. Nós devemos estar preparados agora para ser censurado, ou seja, há uma vigilância sobre o conteúdo do que nós estamos professando. E aquilo que vai contra esse sistema, contra essas ideologias, infelizmente, vai ser cada vez mais objeto de perseguição. E o segundo ponto é a questão do politicamente correto. Hoje nós não queremos fazer um confronto direto
direto com o pecado. Então a gente tem que lidar com tudo com outros termos, de forma a não confrontar, não gerar desconforto. E infelizmente isso é uma forma maliciosa, perniciosa desse espírito de Babilônia. Amém. Glória a Deus pela participação dos nossos irmãos, né? Vamos agora para a conclusão da nossa aula, né? Só fazer vamos fazer a leitura dessa conclusão, que diz que nós vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global, como já foi falado aqui, exemplificado, né? De tudo que acontece. São ações que buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. E aí nós vamos finalizar deixando Hebreus 12:14, né, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Gil, você poderia fazer então, né, a oferta e também o nosso voto, né? Amém. Então, estamos agora na hora da oferta, irmãos. Então, vamos preparar o nosso coração, né? A Amanda vai tocar um louvor aí para a gente estar ofertando. Aparecer aí os dados da igreja, né? Para a gente estar fazendo oferta e que possamos estar ofertando a Deus com alegria. Amém. Né? Aquilo que a gente colocou lá no nosso relatório, que a gente se comprometeu, né? Vamos cumprir em nome de Jesus, amém? E também, irmãos, nós estamos em plena campanha, né? A campanha para aquisição do terreno aqui, onde nós reunimos. E, né, se Deus tocar no seu coração para você se tornar participante, você que não está sendo participante ainda, vai ser um privilégio, tá? Né? Você está ajudando aqui o trabalho, né? A obra do Senhor, tá bom? Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz
Vamos então à nossa oração final, né? Nossa irmã Renata vai nos conduzir a Deus em oração, né? Encerrando a nossa aula de hoje. Amém. Fica aí a exortação, irmão, a batalhar pela fé que uma Amém. vez foi confiada aos santos Judas 1 e 3. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te Glória a Deus. bendizemos, Pai, por essa manhã maravilhosa, na companhia dos irmãos aqui, dos que nos assistem em casa, nesse estado, nesse Brasil e mundo afora. Pai, que todos nós, Pai, possamos guardar essa semente, dessa advertência do perigo desse espírito de Babilônia que permeia a igreja, que patrulha a verdade do evangelho, querendo nos intimidar. Pai, mas que nós nessa manhã sejamos todos nós alcançados pela ousadia do Teu Espírito Santo, Pai, pelo poder do Espírito Santo para anunciar com Glória a verdade, Deus. enquanto nós estivermos nesse mundo, Pai, que nós sejamos oráculos da verdade. Assim nós te Aleluia. agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Até mais, abençoe, irmão. Deus até abençoe a mais. todos.